Como uma pessoa nasce de novo? Bom, essa é a pergunta que vai nortear o nosso vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá. Como uma pessoa nasce de novo? Nós estamos numa série chamada Conversão. E nos últimos 3 vídeos nós estamos falando só sobre novo nascimento. Para que você que é novo convertido, você que começou agora a sua jornada no cristianismo, na fé em Cristo Jesus, tudo isso é para que você compreenda o que aconteceu com você e, a partir disso, o que você precisa fazer. Então vamos lá. Como uma pessoa nasce de novo? Lembrando que nós estamos usando como base para essa pergunta e outras perguntas que nós já respondemos nos vídeos anteriores, João capítulo 3, do verso 1 ao 16. Então vamos lá. Nas palavras de Jesus, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Bom, o que Moisés, uma serpente e o deserto tem a ver com o novo nascimento? Até então, Jesus estava falando com Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei. E agora Jesus cita Moisés, Jesus cita uma serpente e Jesus fala de deserto. O que isso tem a ver com o novo nascimento? Ou como isso responde à nossa pergunta? Como uma pessoa nasce de novo? Bom, para a gente responder essa pergunta, para a gente entender, a gente precisa dar uma olhada lá no Antigo Testamento. Vamos lá. Durante a peregrinação no deserto, os israelitas ficaram impacientes e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Qual foi a consequência disso? Está lá em Números, capítulo 21, do verso 5 ao 6, que diz assim: E falou contra Deus, o povo, falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês não tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Esse daqui era o povo que Deus libertou da escravidão. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Bom, quando o povo, como consequência do seu pecado, começou a morrer pelas picadas das serpentes venenosas, eles reconheceram que haviam pecado contra o Senhor e contra Moisés. Então, eles agora começam a clamar pela misericórdia de Deus. E aí vem o verso 7. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no alto do poste. Então, quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, essa foi a direção que Deus deu para Moisés. O povo começou a morrer por causa do veneno das serpentes. Então, eles reconheceram os seus pecados, reconheceram o seu erro e clamaram por misericórdia. Moisés, então, ora a Deus pelo povo. Deus, então, dá uma instrução para Moisés. Olha, construa uma serpente de bronze e coloque ela no alto de um poste. Quem for picado pela serpente e olhar para aquela serpente de bronze, esse viverá. Então, a solução para não morrer pelo veneno da serpente era reconhecer o pecado e olhar para a serpente de bronze que Moisés havia construído. Guarde essa informação. A solução para não morrer pelo veneno da serpente era reconhecer o pecado
e olhar para a serpente de bronze que Moisés havia construído. O bronze na Bíblia fala sobre juízo, e a serpente era o símbolo do pecado do povo. Ou seja, o juízo de Deus foi direcionado para aquele monumento da serpente de bronze. Deus direcionou a culpa, o juízo sobre aquela serpente de bronze. Assim, aqueles que foram picados seriam livres do veneno da serpente e viveriam. Agora, vamos dar uma olhada de novo no que Jesus disse. João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Ou seja, no deserto de bronze, no deserto, uma serpente de bronze foi levantada para que todo aquele que olhasse para ela fosse livre do veneno das serpentes do deserto e pudesse viver. No Calvário, Jesus, o Filho de Deus, foi levantado na cruz para que todo aquele que olhar para ele e crer seja liberto do veneno do pecado e viva não só esta vida, mas eternamente. Olha que genial essa comparação que Jesus fez. Ou seja, a pessoa nasce de novo quando reconhece o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Então, Jesus usa uma história do Antigo Testamento para ilustrar o que acontece com ele, que seria levantado na cruz, e com aqueles que olham para a cruz e reconhecem que Jesus na cruz estava levando sobre si os meus pecados, para que a vida dele fosse derramada sobre a minha vida. Foi um ato de substituição. Ele tomou meu lugar de pecado para que eu pudesse estar nesse lugar de filho. E por que Jesus passou por isso? A resposta? No verso 16 de João 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho certeza que agora João 3,16 ganhou um significado muito maior para você. Tudo isso, o que Jesus fez por nós, tem tudo a ver com o amor de Deus e de Jesus, obviamente, pela minha vida e pela sua vida. Entenda isso. Deus te ama com amor imensurável. Não há distância que você percorra que te afaste do amor de Deus. Lembre-se sempre disso e abrace essa nova vida que você recebeu em Cristo Jesus, porque tudo que você pode viver com Deus está só no começo. Vejo você no próximo vídeo.